Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô, você líderes do passado, líderes do futuro, líderes do presente, todos os líderes são bem-vindos. Você está escutando Liderai, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo graal da gestão e da liderança, Wellington. Fala, meus caros, estamos aqui para falar desse baita estilo, cara, que é qual, Bino? O agregador. Não é o enrolador. Não é o enrolador, é o agregador. Tá bom. Fica aí que tá bem legal. No nosso lounge da semana, Wellington, antes de qualquer coisa, eu queria comentar um negócio contigo, que é o seguinte, no último programa, a gente acabou ficando 2 semanas sem, por várias razões, e precisa explicar pra nossa audiência, né? O primeiro ponto foi, na última gravação, né, você e o André gravaram sem a minha presença. Do Hoje, visionário. inclusive você tá aqui ao vivo, você tá vendo aqui, né, você tá gravando aqui na minha casa, porque eu me mudei, né, fiz a mudança e tal, tem algumas coisas, inclusive da construção, que ainda não terminaram, e foi uma saída muito turbulenta, né, de sair da imobiliária, lá, abandonar a casa, ele tinha reparos para fazer aqui, reparos para fazer lá, então assim, eu não consegui gravar, não consegui participar, né, e você inclusive falou assim, o Albino aproveite, é o aniversário dele, quem escuta ficou pensando que eu fui sair para jantar, né, que fique registrado aqui, né, que foram anos e anos, 7 anos, né, independente de aniversário de casamento, meu aniversário, eu sempre estive, né, firme. Mas acabou acontecendo aí um problema logo depois desse esforço singular seu e do André, né? E você não pôde gravar na semana seguinte e o André gravou comigo, só eu e o André. E o que aconteceu? O André deu o famoso salvar projeto, né? Perdeu o arquivo. Não gravamos ao vivo, gravamos online, às vezes no online tem isso, e ele perdeu o arquivo, corrompeu o arquivo dele. E eu tenho um programa aqui onde só eu falo, vamos dizer assim, um fantasma. Nem não dá pra publicar, né, cara? Fica muito... Cara, tinha que ser um meio que melhores momentos, assim, sabe? Tipo, você falando sozinho. Só eu falando sozinho. Como tem muita gente hoje em dia na internet, até eu ia comentar que tem muita gente contratando esse serviço de parecer que é um podcast, já viu isso? Mas é que se você pegar e colocar, por exemplo, um ângulo aqui, a gente tá com 2 microfones, né? Se você colocar um ângulo, pegar uma câmera, colocar um tripé aqui com o celular e colocar um fundinho e começar a gravar, cara, pronto, meu. Parece que é um podcast, né? Mas sem ter um podcast. É você falando, olhando pro nada, olhando pro ponto fixo na parede, com a câmera pegando de canto, pô, vai parecer que você tá lá, né? E eu acho o seguinte, você pode até escutar esse material, de repente no Spotify, mas antigamente os podcasts só eram escutados nos agregadores, que era uma distribuição muito parecida com TV e rádio. Então, se você não tem o feed... padrão rádio mesmo. Né? O feed, você tem que ter o feed. Né? O feed é uma aranha mundial aí, você lança o teu arquivo nesse feed e o mundo inteiro fica monitorando o teu feed. Então, se não tem feed, não tem podcast. É uma discussão antiga dos grupos de podcast, né? Tem gente que fala assim, meu podcast no meu grupo de WhatsApp. Não é podcast, porque você não tem feed, né? Você não tá sendo localizado pela internet. Mas às vezes é só um canal, né, cara? É só um canal. Então, ficamos uma semana com a gravação Salvar Projeto, que o André perdeu o arquivo, né? E na outra semana, a gente teve vários problemas de logística, acabamos não conseguindo gravar de volta. No final que aconteceu? Ficamos 2 semanas sem gravação, né? E sem publicação, então desculpe a nossa audiência. Então, daí a gente... Ó, que coisa engraçada. Eu já gravei sobre o estilo agregador com o André, e agora eu vou gravar com você. Isso. E hoje o André não pôde participar, não tá aqui. Até nesse ponto foi até interessante, porque senão pra ele ia ser repetitivo, né? Pelo menos pra você ainda não falou sobre esse tema aqui com a gente, e eu que tenho uma memória ruim pra certas coisas, então eu já esqueci o que eu falei. Mas acho que vai ser legal. Vai ser legal, sempre cara. Vai ser legal. Então o lounge foi mais de satisfações aí do que de notícias. Mas a gente não pode esquecer do case Larissa Manoela. Ah, sim. Da suposta... Vamos deixar pro próximo programa da semana que vem? Então tá bom. Vamos falar nesse. Eu achei incrível, né? O quanto que isso repercutiu dessa história dela falar que abriu mão de 18 milhões de reais. Você sabe que eu assisti a matéria e eu não vou mentir. Eu não assisti ao vivo. Eu assisti depois, no site do G1, fazendo meu zapping de notícias lá.
E eu não tenho vergonha de te dizer que eu me comovi, não de ficar triste, mas na hora que eu escutei eu falei assim, pô, que foda, né? Porque a gente sabe mais ou menos que tem essas histórias de filho famoso com pai, a gente que rouba todo o dinheiro do cara, e daí o que acontece? A criança começa a ficar adulta, e o pai, tipo, parou a vida para ficar cuidando da criança, a criança vai seguir a carreira, que é o dinheiro para ela, e daí o pai sobra, né? Baseado nisso é que eu fiquei imaginando que tinha muita verdade ali. Falei, putz, que foda, né? Só que na hora eu não parei pra pensar, né? Tipo, eu vi um vídeo do Nando Moura, não sei se você pode assistir, o Nando descascou ali, porque você veja só, uma pessoa, vamos falar sem falar de dados, né? Você acha mesmo que ela não tem dinheiro pra comprar um milho? Você acha mesmo, de verdade? Não dá pra... Tá brincando pessoa, com a minha inteligência, né? Se é verdade cara, isso, favor, né? Se é verdade isso, ela vai fazer um ensaio na praia com o pessoal da reportagem? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Pra mim eu não sei qual é a tua opinião, mas pra mim é pirraça com os pais. Cara, então, assim, o meu ponto sobre essa discussão toda era o quanto que as pessoas são facilmente manipuladas, sabe? Porque assim, imagina que essa mina, cara, viaja 3, 4 vezes pra Disney por ano, entendeu? Vai toda hora, tá fora do país. Tá o tempo todo, cara, esbanjando por aí, independente da onde tá vindo a grana. Mas não é um negócio que é fácil de fazer, entendeu? E agora, ao mesmo tempo que você tá saindo pra fora do país, você tá me falando que não tem dinheiro pra comprar milho, pra comprar um caldo de cana, entendeu? Você tá brincando comigo, sabe? E outra, como que uma coisa que me preocupa, especialmente em relação às mídias, é que, poxa, a gente precisa garantir que a gente tem informação por completo, né? Então, e muitas pessoas fazendo juízo de valor e se posicionando, conhecendo só um lado da história, entendeu? Então, o que as pessoas estão fazendo comentários sobre o que elas viram no Fantástico, entendeu? E assim, é uma coisa que me falaram muito tempo atrás, quando eu era estagiário, ainda falou assim, cara, toda a história tem tantas versões quanto os envolvidos nela. Sim. E mais uma, que normalmente é a que resume, meio termo, a verdadeira. Que é a que resume todo o contexto. Então, eu acho que só tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse ponto de a gente não sair aí atirando pra tudo quanto é lado, cara, sem conhecer o contexto, sabe? Eu acho que é birra com os pais. Nitidamente alguma coisa assim, tipo que deu errado com os pais e virou birra. Depois que eu vi, até o Nando fez um segundo vídeo. Onde ele leu o e-mail do pai, a carta do pai e da mãe, assim. Cara, é nítido que os pais estão só dizendo assim, tipo... Cara, eu não sei o que você tá reclamando, sabe? Porque, e o que é mais chocante é que daí o Nando mostra lá que ela foi a segunda mulher lá, influencer do Instagram, que mais faturou reais, junto com a Anitta. 80 milhões e ela faturou na empresa que só ela é dona. Uhum. E aí, quando eu vi esse negócio, sabe o que eu lembrei? Você lembra quando aconteceram aqueles escândalos da Petrobras, e que chegou uma galera e falou assim, não, eu devolvo não sei quantos milhões aí e tudo mais. Cara, me parece isso, sabe? Tipo, não, porra, tô abrindo mão de toda essa grana. Cara, mas olha quanto que você já tem, entendeu? Ela tipo, abriu mão de 12 18 e ganha 80 por ano, entendeu? Então, tipo, cara, como assim, meu? Tipo, que papo de maluco, você tá querendo enganar quem, entendeu? Eu só acho estranho ter que fazer isso, vamos dizer que seja verdade até. Fazer isso, expor os pais, né, cara? Não, e outra, foi na TV. A pergunta é essa, por que foi na TV, entendeu? E aí, assim... Mas você viu a resposta já? Não, eu não vi, dela falando não acompanhei mais nada. Até porque... Ela teve um lucro gigantesco por essa exposição. Ah, imagina. Aumentou seguidores, assim, tipo... Deu um up, ninguém falava dela mais. Enfim, né? É cada uma que... Começando o estilo de hoje, nós vamos falar do estilo agregador, Wellington. Estilo agregador. Eu vou te dizer que, de todos os estilos, esse era um estilo que talvez fosse assim, bem mais distante da minha natureza self, da minha natureza originária, assim, sabe? E eu sinto assim que foi um dos que mais eu tive que aprender a fazer esse estilo, emular esse estilo. E esse é um que, por exemplo, na minha última experiência, que é a atual aqui, eu tive que usar ele no meu primeiro ano, muito fortemente, né?
E acho que ele cai muito bem em equipes que estão, assim, meio que em frangalhos, assim, emocionalmente, sabe? Você precisa, às vezes, resgatar as pessoas. Então, assim, depois, passando esse tempo, eu cheguei à conclusão que talvez ele fosse muito mais da minha natureza do que eu imaginava. O que eu percebi, assim, a gente trabalhou junto faz 7 anos. Né? Faz 7 anos que a gente 7, 8 anos que a gente trabalhou junto. Então, assim, profissionalmente, né? Fora o convívio. Fora o convívio, né? E eu já, desde o início, eu sempre senti isso em ti, mesmo que não fosse algo que talvez você tivesse percebendo ou treinando em exercitar, isso eu já sentia desde lá de trás, assim. Mas tu fez um comentário assim sobre a questão de de pegar essa equipe mais em frangalhos aí, de maneira mais emocional ali, talvez, e agir talvez ali meio como um paizão ali, né, pra poder falar, cara, não, gente, tamo junto, tamo aqui, bora lá. E eu acho que quando a gente fala, não só desse estilo, mas quando você comentou dessa questão do frangalhos, isso me remonta a um tema que a gente falou em outros momentos também, que é sobre o quão relevante você como líder é conseguir se adaptar às situações que você precisa utilizar características de um estilo ou outro. Sim, né? sim. Então, assim, você falou a questão da equipe mais fragilizada aqui. A gente falou lá atrás, no coercitivo, cara, numa gestão de crise, entendeu? Então, e aí, assim, pode ser que não seja algo que esteja talvez natural, assim, ou algo que é tão muito automático pra gente, mas isso só evidencia o quanto que é importante que a gente consiga ler muito bem o cenário pra entender, assim, ler muito bem o cenário, que basicamente está falando de conhecer a equipe, conhecer as pessoas que estão ao redor, de falar, cara, eu tô sentindo que tem uma bala na força aqui, que a gente precisa agir de maneira diferente, né? Olha, quando a gente fala desse estilo agregador, no artigo do Goleman, tem aqui Somos muito acadêmicos, né, cara? o modus operandi do líder, né? O agregador, como se fosse uma frase que fala como que ele funciona, né? O modus operandi. Agregador cria harmonia e estabelece vínculos emocionais, porque tem que ser o além da entrega. Aí tem o que eles chamam de estilo numa só frase, o slogan, né? Igual do Game of Thrones, nós nunca semeamos, tal. O agregador é primeiro as pessoas. Competências subjacentes da inteligência emocional do agregador: empatia, estabelecimento de relações e comunicação. Em que situações funciona melhor para parar arestas numa equipe ou motivar circunstâncias estressantes, tá? E geralmente o impacto no clima é positivo, Wellington. Cara, eu fico imaginando, até ouvindo a definição no artigo, e aí é uma provocação que eu quero fazer. Você acha que quando você está conhecendo a tua equipe, quando você está assumindo uma equipe nova, quando você está chegando numa empresa nova, talvez esse seja o estilo mais bem adequado para você assim, iniciar? Com certeza. É uma dúvida, eu não sei, tá? Eu tô eu acho que eu acho que é porque assim, é que depende da situação, né? Eu acho que se você está entrando numa área onde você tem os desafios, mas você vai conhecer a equipe e não tá realmente numa crise, se alguém não chegou para você e falou assim, olha, tá feia a coisa. Tá feio o negócio, você tem que já entrar pensando em desligar a metade. Então, assim, eu acho que se for numa situação que é uma crise declarada, assim, que você tá entrando para apagar incêndio, aí não adianta esse aqui. Agora, que não é o que ocorre, né? Na maioria das vezes não é isso, não vai ser contratado nessa situação, eu vou ouvir esse tipo de coisa. Vai ouvir, às vezes, assim, olha, a gente tá com uma situação difícil lá na área, tal. Não tem como você não fazer desse jeito e esperar que aqueles que são bons fiquem do teu lado. Se você entrar no estilo coercitivo, até quem é para ser o seu aliado vai ficar contra você. Em qualquer outro, cara. Mesmo no visionário, cara. Em todos aquele cara, nossa, cara é maluco. Esse cara é maluco. É maluco, né? Eu comecei a pensar nisso, porque eu acho que um dos grandes pontos que a gente tem percebido, né, com todas as capacitações que a gente faz aí na linha de liderança, né, que um ponto fundamental para que você consiga ganhar o teu time é a confiança, né? Então, quando você consegue quebrar a barreira ou você consegue ir além desse vínculo, não só empregadista, mas não estou falando da parte profissional, mas que você consegue mostrar genuinamente que existe um interesse empático ali sobre a pessoa, de fato, como que ela tá,
se a pessoa consegue perceber isso de uma maneira muito, muito transparente, muito legítima, cara, é um ponto que as coisas começam a funcionar, entendeu? E você fala, não, pô, eu confio no cara, entendeu? Porque na prática, quando o liderado não tem essa abertura, não tem esse ambiente seguro para poder, de fato ele confia no líder dele, cara, o que vai acontecer na prática? Ele sempre vai jogar na defensiva, entendeu? Ele tem medo de errar, cara. Então, cara, é uma bola de neve, né? Tinha um cara que trabalhava comigo lá e com o Lorival na Braspain, o nome dele era Renato. A gente chamava ele de Renatinho. E ele falava muito assim, você tem que descobrir como que você faz pro teu cara, da tua equipe, dar 110%. Aí eu ficava pensando assim, falando, nossa, que frase mais nada a ver, né? Tipo, 110. E a gente com a cabeça de engenheiro, de balanço térmico e tal, você sabe que se o cara der 88 é top, né? Não tem 100 porque não existe... Se o cara der 110 ele quebra, entendeu? Não, e outra coisa, não existe processo sem perda, né? Então, e quando você fala de FTE, vai falar de horário, né? Que nem o Heron que trabalhava lá com a gente, o Heron fazia 110, pô. Mas o Heron ia embora todo dia 8 horas da noite, então tem uma coisa errada. O cara de vez em quando ficar por um motivo, por uma entrega... Por necessidade, né? Vou até falar assim, poxa, que legal que o cara ficou, né? É ruim porque a gente deveria nos planejar pra conseguir fazer as coisas dentro da normalidade. Sendo produtivo, né? Isso. Mas se precisou, que bom que ele estava disposto a dar esse a mais. Pô, que legal. Mas isso aí não é sustentável, se o cara faz todo dia. Aí eu passei muito tempo vivendo essa experiência do agregador para entender que esse 110% não é só fazer mais horas. Como que você vai fazer o cara dar um a mais? Porque assim, o Wellington, o cara vai cumprir o branco no preto, os 4 linhas, deu horário, né? Igual o nosso amigo lá, o... Risadinho. O Risadinha, deu 17, eu tô indo embora, tal. Perdi o ônibus, vou perder o ônibus. Vou perder o ônibus, vou embora. Fretado, tá? Não precisa chegar a esse ponto, mas vamos dizer assim, o cara pode fazer um trabalho onde ele vai ficar, por exemplo, trabalhando normalmente. Ele pode até fazer hora extra, mas assim, ele vai cumprir o essencial. Por que ele vai dar mais? Ele pode trabalhar, ele pode fazer as entregas, ele pode te dar a meta, mas você sente que ele não dá um a mais. O que é isso? Eu vou dizer que é a diferença do envolvido e do comprometido. Eu lembro dessa história. Né? Da história do bacon e do ovo, né? Né? Eu acho que isso é uma moeda de troca emocional. Conexão mesmo, né? Sim. E eu parei pra pensar o seguinte, cara, você como gestor tá dando o que a mais do que só seu papel pra você um dia exigir um a mais também? Esse a mais, né, eu não quero que as pessoas escutem aqui e às vezes pensem assim num olhar de RH. Como assim a mais? O cara vai trabalhar de graça, vai bater o ponto e vai trabalhar acima de 10 horas. Não é isso. Parem de pensar nesse aspecto assim. É como que o cara, ele vai... Não seja Zé Tretinha, né, cara? Não seja Zé Tretinha. Não vai criar caso aqui. Nós não estamos falando disso. Não estou falando essencialmente de hora. Não estamos com pensamento horista. Nós estamos falando o seguinte. O cara tinha que fazer uma apresentação e fez uma boa apresentação. Mas ele poderia ter feito uma apresentação que fosse um show. O cara poderia ter encantado. O cara poderia estar apaixonado por fazer o trabalho. É diferente. Como que você vai extrair isso das pessoas? Porque isso não tá no job description das pessoas ser apaixonado, ser envolvido nesse nível. Não tá no job description. E eu acho que isso é uma moeda de troca. E não tá escrito aqui... Ou uma consequência, né, cara? Uma consequência. Mas eu te digo que, com certeza, não tá escrito aqui pelo Goleman, mas esse estilo não vai... A pessoa não vai viver nesse nível de envolvimento se não houver uma entrega do líder antes disso. O cara não vai fazer isso de graça pra qualquer líder. Esse é o ponto que eu tô querendo chegar, tô dando rodeios pra chegar. Você precisa realmente construir, quase que assim, um conceito, sei lá, tipo família escolar, até o André falou na gravação perdida, né? Uhum. A família escolar, porque tipo, tá todo mundo ali fazendo o que faria em qualquer lugar, mas ali tinha uma coisa a mais que ninguém sabia explicar. Tinha uma liga, né? Dava uma liga, né? Mas aí eu vou te fazer vou puxar um gancho do que tu falou sobre a questão do líder ter essa entrega que inspira talvez o
o liderado ali para fazer com que as coisas acontecessem. Me dá um exemplo, cara, pensando assim, puta, você, em situações que você viveu, que algum líder teu fez com que você te passasse, que te motivasse a fazer além, ou até eventualmente alguma situação que você fez a mais e que você viu alguém do teu time inspirado a fazer. Porque eu acho que, teoricamente, pra mim faz muito sentido, mas eu acho que pra quem tá ouvindo aqui, pra ver como que isso na prática acontece, sabe? Eu acho que tem a ver principalmente com aqueles momentos em que o gestor usa o bom senso e ele não segue. Eu não quero ir para esse lado aí do não seguir a regra, mas isso é um exemplo também, pode não seguir a regra, né? Vamos dizer que aquele dia. Eu ouvi uma vez o Caruso falando isso. Ele falava assim: aí o cara quer ir assistir o Dia dos Pais do filho. Vai ser. Não é o dia inteiro. Ele vai ter que sair um pouco mais cedo. O que é o código que você vai colocar lá no ponto lá do cara? Se o cara não tem banco de horas, você vai descontar as horas? Você vai descontar as horas do cara? Se for by the book, vai, né, cara? Se for baseado na regra, vai, né? Mas e aí? Você vai fazer isso? Então, eu acho que é esse que é o ponto, assim. Se você faz isso, é que eu não queria esse exemplo do não seguir a regra, né, da empresa. E nem o da hora, né? Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo nítido, né? O cara foi e fez um projeto. O cara tá tocando um projeto, ele tá tendo dificuldade. Tu vai lá e você ajuda ele. Aí ele não tava entendendo o que ele ia fazer. Tu teve o insight, mas na hora de apresentar tu fala que foi ele, sabe? Então, ele não vai esquecer. Tirar um pouco do holofote, ele né? Não vai esquecer, ele vai falar assim, por que esse cara fez isso? Ele não vai te desmentir. Você não, foi o cara que deu a ideia lá. Não, cara, mas foi ele. Eu já fiz isso com algumas pessoas falaram assim, não, fomos nós, tal. Eu falei assim, não, isso é seu. Eu fui mais enfático, assim. Tem vários outros exemplos. É difícil de dizer. Não, mas eu acho que esse é um exemplo bom. Esse é um exemplo bom, Bino. Mas nasce de um interesse genuíno em você ver aquelas pessoas que trabalham com você como realmente algo a mais do que só um empregado. Eu acho que esse é um exemplo super bom, cara. Porque às vezes fica difícil de você conseguir tangibilizar, né? Então, e é um negócio que acontece direto. Porque assim, quando você coloca um projeto na mão de um liderado, o que você espera, né? Você não espera que ele simplesmente entregue aquilo, né? Que ele, beleza. Se ele entregou, beleza, ele cumpriu o que a gente tava esperando, né? Mas a gente quer que o cara rasgue, que o cara, faça um troço que ele voe. E realmente, agora, falando assim, eu tô lembrando de situações, nas quais, assim, de fato, a gente via que, tava andando, mas às vezes meio lento, cara, e às vezes meio naquela de falar, puta, cara, mas... Como vocês estão fazendo? Assim, cara, já pensou nisso aqui, pensou naquilo, lá. Cara, vai lá e faz, porque aí realmente, às vezes, falta um empurrãozinho, mas que, de fato, ele lembre, cara, quando ele for apresentar lá, de fato, eu tô fazendo aspas aqui, né, mas os louros vão ser dele, entendeu, de fato, e eu não tô, porque eu não fiz aqui, eu não ajudei ele esperando uma recompensa, entendeu? Ou então pra ficar assim, lembra, aquele dia fui eu que falei. Acho que não é esse o ponto, é mais uma questão de que como que você entra na mente do cara de uma coisa muito positiva, entendeu? Você senta lá, dá um feedback mais pesado pro cara, pega os últimos pontos do cara, constrói um plano Lista negra, pronto. Né, cara? Até que tenha coisas boas, mas você faz uma coisa meio assim pra cumprir tabela. Agora, já pensou você sentar com um gestor que o cara olha pra ti e fala assim, cara, você tem o tino, você tem uma capacidade assim de comercial, e você não é na área comercial, sabe? O cara sentir que ele não tá te falando aquilo só por interesse pessoal dele, que ele realmente tem um interesse em me ajudar, sabe? O cara olhar pra você e falar assim, cara, às vezes você perde um colaborador. Eu acho que ele sentir que você não tem medo de perder você. Puxa, meu gestor não tem medo de me perder pro meu melhor. Ele tá realmente comprometido no meu melhor, com o melhor para mim, né? Então, isso daí é meio difícil. São esses pequenos exemplos, mas você sente no olho. Você sente que aquele cara ali, ele tá preocupado com você de verdade. É o famoso interesse genuíno em pessoas. É uma coisa meio que o subconsciente capta. Eu acho que se você é líder e você realmente está interessado nas pessoas, aos poucos você vai dando essas demonstrações naturalmente. Às vezes numa forma de cobrar uma pessoa que atrasou uma atividade, só o fato de isso ser genuíno por parte de ti, você vai fazer diferente. Você vai... que não é passar a mão na cabeça também, né? Eu acho que você também pode confundir às vezes isso. E eu acho
que o estilo agregador, ele não vai fazer só essa ponte agregador dele para com cada um da equipe, mas ele também vai estimular entre as pessoas. Ele vai fazer o papel de coesão. Ele vai pegar, e eu acho que o requisito aqui, né, antes de a gente entrar nos pontos vamos dizer assim, os pontos ruins disso, mas eu acho que ele vai conectar as pessoas. Não é só todos com ele não vai centralizar isso. E ele vai criar essas pontes entre essas pessoas. E eu vou te dizer, existe um requisito para ele conseguir criar ponte entre as pessoas e criar pontes com ele e com as pessoas. Esse emaranhado aí de pontes. É conhecer sobre as pessoas. Isso não é qualquer um que tem, né, cara? Então, é você difícil, sabe, é fácil, por exemplo, se o cara é casado, se o cara é solteiro, pra que time o cara torce, o que o cara tem medo, qual era o sonho dele de infância, qual foi o curso que ele fez, se ele gosta de ler, se ele gosta de estudar, o que ele gosta de assistir, que tipo de música que ele gosta. Esse repertório de coisas íntimas que você aprende, que não são intimidades, né? São coisas pessoais. Fazem com que você fique mais próximo. E só com isso você vai conseguir estabelecer pontes, porque é a partir daí que você vai achar coisas similares de você com essas pessoas. E você vai começar a entender que também tem coisas similares entre eles. Né? Sei lá, que nem uma vez o Paulo para boxe, eu cheguei assim, pô, você sabia que o Paulão gosta do Motorhead? Você assim, pô, que legal, Você nem era fã do Motorhead, mas era o rock, né? Que poderia ser uma ponte. Sim. Então eu acho que você ser o gestor e você propiciar essas pontes, não que as pessoas vão ficar esperando o gestor fazer isso. Mas eu acho que tem um poder especial quando o gestor é o impulsionador disso. Mas aí eu vou te falar um negócio que foi um pouco do que a gente viveu, né? No momento a gente sabe que não é sempre que acontece, né? Mas quando o gestor tem a condição de formar a equipe dele, de fazer o próprio recrutamento dele ali, conforme as características que ele quer, esse elemento de coesão é um pouco de responsabilidade dele também na própria escolha do time, né? Então, claro. de ele falar, cara, puta, pois de repente o cara tem tudo que precisa, cara. Tecnicamente ali, tem tudo que precisa. Às vezes até o próprio comportamento que é difícil. Mas na hora que você colocar o cara ali, não vai, cara. Tipo, porra, parece que o meio vai trabalhar sozinho, vai ter uma dificuldade grande, sabe? Temos que tomar cuidado de não juntar, confundir diversidade com falta de coesão e união. Porque às São vezes coisas diferentes, né? são coisas diferentes. Eu acho que a gente pode ter uma equipe diversa em termos de gênero, em termos Orientação de sexual. orientação sexual, de raça, de credo, de estilos. Mas você, como gestor, tem que ter esse feeling de pessoas para entender se essa equipe vai funcionar bem junta, né? E eu acho que o funcionar bem junta é assim, eles podem ter diferenças, mas você acha que eles vão funcionar bem, eles vão trabalhar bem em equipe, né? Pode ser que você tome uma decisão que você só vai ver o resultado depois que rodar. É bem isso. Né? Testar em produção, né? Só que assim, infelizmente, isso é meio que jogar The Sims, né? As amizades nascem de coisas em comum, então você tem que achar coisas em comum que unam a ponte dessas pessoas. Tem que alguma coisa que eles gostarem junto. Todos gostam de água, todos gostam de ar, alguma coisa eles têm que ter, né? E eu acho que o cara que é especialista nisso aí, tem esse estilo nativo, ele deve sofrer bastante em não sentir que a equipe tá unida, né? Ou às vezes o cara pode procurar problema onde não tem, né? Cara, também tem isso, né? De falar, nossa, cara, puta, a equipe podia estar mais unida, podia estar mais próxima. Só que às vezes, cara, tipo, aquilo já funciona, entendeu? O que tu acha que são os pontos negativos desse estilo? Cara, eu tenho assim, eu vou considerar que teoricamente não deveria ter esse problema, mas um risco, quando você tem esse estilo dominante, pode ser que você tenha dificuldade de dar um feedback um pouco mais duro, às vezes, eu acho que com certeza. Pra pessoa, com medo de como que isso vai reverberar dentro do time, porque... imagina assim, fazendo um paralelo aqui, é que nem o pai babão, cara. O pai que é amigo o tempo inteiro. Cara, o pai que é amigo o tempo inteiro, na hora que ele precisar dar um sermão no filho e corrigir, ele não vai fazer, cara. Então, e aí, eu acho que o ponto de atenção aqui é como que a gente equilibra isso e fala, cara, somos parceiros, somos parceiros, somos brother, mas, bicho, eu sou teu gestor. Eu sou, nesse momento aqui, eu sou responsável pela tua carreira e pelo resultado da equipe. Então, a gente tem que tentar equilibrar as coisas, né? O artigo do Goleman fala que esse estilo, ele é propício a permitir o baixo desempenho.
Que tá associado a isso, né? Que está associado exatamente a isso que você falou, porque realmente se para ele é muito importante isso, ele não vai entrar em embates sem necessidade. Ou evita conversas difíceis, né? Ele vai evitar as conversas difíceis. Eu conheci alguns gestores que hoje em dia eu consigo entender que essa era a natureza dele. Ele queria ter essa equipe coesa, não era porque ele era bunda mole. Talvez na época eu até pensava assim, pô, cara, bunda mole, ele não dá o feedback, ele não fala o que tem que ser dito, né? Mas eu acho que, no final das contas, ele tinha essa dificuldade de conseguir, né, como que eu posso dizer assim, fazer de uma forma que não destruísse a relação que ele demorou tanto para construir, sabe? Porque as emoções são difíceis de construir mesmo, de fato, né? O estilo agregador, em relação aos outros estilos, ele é um estilo que constrói coisas. Essas pontes são difíceis de ser construídas e elas são fáceis de serem destruídas. São fáceis de ser destruídas, né? E é difícil isso que você falou assim, não, vem cá, eu sou teu gestor, eu tenho que falar isso e tal, vai abalar. Vai, certamente, cara. Você vai ficar um asterisco ali, né? É só você ver quando você é promovido e os teus antigos pares agora são responsabilidade sua. Cara, pode ser a melhor amizade do mundo. A primeira vez que você tiver que dar uma mais forte, assim, não chega nem a dar nos dedos. Eles vão falar pelas tuas costas que você subiu teu nariz. Ó, subiu o nariz, subiu a cabeça, o cara é autoridade, agora é o chefinho. Chefinho. Não adianta. Então, assim, é cruel. No final, esses dias eu tava conversando com uma gestora recém-promovida e falei pra ela assim, é uma jornada difícil a liderança, é uma jornada de solidão, você vai se sentir muito sozinho. Se você não estiver se sentindo sozinho, pode ser que você esteja se apoiando em falsas relações, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, como você se abre, né? Mas é muito difícil, cara. Então, assim, às vezes a gente gosta de falar mal de chefe e muitos dão bons motivos, mas eu acho que a equipe, o liderado, como diz lá no Rancharan, né? O cara não tem responsabilidade 1/10 do que esse líder tem, cara. Ele vive um sandbox ali gratuito, né? Ele está sendo protegido gratuitamente pela liderança, né? Ou seja, é muito fácil só ficar criticando o papel do líder, mas o líder tem que se virar, porque ele tem que construir ponte, mas ele tem que dar o recado, e ele tem que bater resultado, e ele tem que... Cara, é ele, ainda tem que manter a equipe motivada. Então, é complicado. Não, é difícil mesmo. E eu sei que... Eu entendo que o que tu comentou sobre a questão da dificuldade para você construir e da facilidade pra gente desfazer ou quebrar essa relação, né? Uhum. Mas aí eu acho que no auge do nosso profissionalismo e dessa construção da relação, eu acho que em alguns momentos, acho que isso tem que ser muito dosado ao longo dessa própria construção, entendeu? Talvez depende muito da forma que você cria isso, da forma que você constrói. Se você constrói só passando a mão na cabeça do cara, é óbvio que na hora que você tiver que apertar, o cara vai dar aquela bambeada, entendeu? Ou pergunta, né? Vale a pena construir uma ponte de relação e ser um líder agregador com um cara que é baixa performance? Exato, cara. Você tem uma equipe, cara, que nem tu falou, é diversificada, cara. E assim, você tem no teu ranking lá, cara, o teu 10-70-20 lá, que você vai falar assim, cara, de repente vai ser com esses dois caras aqui, essas duas pessoas aqui, que eu vou, de fato, tentar ficar um pouco mais próximo, porque assim, tem uma questão estratégica da área, de todo o resultado ali, né? Mas agora, eu não sei se precisa fazer isso com todo mundo, né? Só que aí que vem a galera do mimimi e fala assim, ele tem pessoas favorecidas. E isso dá processo, quando você não trata todo mundo por igual. Mas... Viu? Por que liderar é sim, foda? Sim. Exato. Aqui, e aí não é uma... Assim, cada escolha é uma renúncia, né? Que a gente acaba fazendo, então... Mas eu acho que em vez de você não excluir pessoas do teu estilo agregador, você exclui elas da tua área.
Cara, também, e aí... Porque olhando ali pro Goleman, assim, funciona muito bem quando você tem uma equipe de alta performance. Aí eu não sei se não tem um negócio meio que de ovo e galinha aqui também, sabe? Tipo, eu não sei se, de repente, você não tem uma equipe, você não pode ser mais agregador porque é da equipe de alta performance, ou se é o contrário, entendeu? Se é o fato de você... por ter sido agregador, que você tem uma equipe de alta performance agora, porque Pode você ser. já foi nutrindo ou fazendo essa reciclagem ao longo do tempo também, então... Mas eu sinto assim, eu vou te dizer, Wellington, Apesar que é muito difícil ter equipe de o alta cara performance, quando é né? baixa performance é um conjunto grande de coisas que estão acontecendo, desde o comportamento dele na vida particular, até problemas financeiros, não se dá direito ali com as pessoas da área. Às vezes é uma própria alocação Não mesmo, gosta do o cara tá serviço que faz. exato, o cara tá na atividade errada, às vezes Então, também. eu acho difícil o cara que é baixa performance se tornar alta performance só porque um líder agregador chegou. não tem como. Agora, o cara alta performance ser baixa performance porque ele não tem um bom gestor, isso é bem comum. Isso pode acontecer, o cara derruba mesmo, porque isso eu vi, cara, isso eu vi acontecer, cara. Pessoas que trabalharam comigo, que eram daquelas assim, que lembra que a gente falava muito, né? Que tem um cara que contorna a parede, tem um cara que derruba a parede, né? Pra poder atingir Isso. o resultado. O tratorzão. Né? O trator, o famoso trator. Ou passar por cima, atropelar. Os dois atingem resultado, né? Cada um do seu jeito. Mas, de qualquer forma, existiam pessoas que trabalhavam comigo que eram assim e que aos poucos foram perdendo e eu comecei a me questionar, quando eu olhar pro lado assim, falar, cara, o que aconteceu com essa pessoa, cara? E aí começava, assim, isso aconteceu com 2, 3 pessoas, assim, que tinham um fator em comum, entendeu? Que era o mesmo chefe, cara. Chegou o cara ali, ou a cara, no caso, a pessoa ali, e assim, que derrubou o desempenho da área, cara. Mas assim, era um cara que tava o tempo, e era bem isso, tá? Era bem isso. Era um cara que era super parceiro, tava toda hora ali com o pessoal, saía muito junto, tinha uma relação muito boa. Mas só que uma coisa que acontecia com nós que somos da área de planejamento, melhoria, processos aí, nós somos muito visados por outras áreas, né? Então, e assim, é vitrine e vidraça. Então, e também as pessoas buscam a gente pra dar opinião sobre muita coisa dentro da empresa. Então, o que acontecia? Durante uma época eu falava, não, você vai naquela área lá, tem 2, 3 caras ali, que os caras são... entregam pra caramba, vai neles que não tem erro. E aí eu fiz isso umas 2, 3 vezes, numa quarta vez que eu fui ver e eu comecei a acompanhar, não tava mais tudo aquilo, entendeu? E aquilo começou meio que a ser meio que uma constante. Eu falei, cara, eu comecei, aí a gente começa a investigar um pouquinho melhor, né, e a observar um pouco melhor dentro das agendas de resultado, a maneira que o cara se comporta, o tipo de... Porque normalmente as coisas são simples, cara. Você tem o resultado, você tem o que era esperado e o que você vai fazer. Então, não tem muito o que fazer. É verde, vermelho e plano de ação, entendeu? E agora, quando você vê que o negócio tá muito na conversa ali e pouco na ação de fato, você começa a perceber muita coisa. Então, tanto que eu conversei com as pessoas que eram mais próximas de mim e falei, cara, como que tá ali numa conversa meio de boteco, assim... E ele falou super bem. Eu falei, cara, como eu sou teu brother, eu vou te falar, cara. Não, as coisas não estão tão no mesmo nível que estavam um tempo atrás, cara. Caiu. Tipo, eu assim, na abertura que eu tinha com aquela pessoa, eu falei, cara, eu tinha o hábito de te vender pros outros, entendeu? Hoje eu não faço mais. Assim, no auge da minha sinceridade, que eu cometo sincericídio várias vezes. Sei que às vezes eu falo demais do que não deveria até. Mas porque assim, era um colega muito próximo meu, né? E de trabalho, eu falei, cara, não tá a mesma coisa, cara. Pensa no que tá acontecendo. E ele fez um exercício ali de reflexão, mas assim, não sei o que vai acontecer agora, né? Mas assim, isso foi o fato que aconteceu, claro, uns 2, 3 anos atrás aí. E que ficou muito evidente, cara, do que pesou pra isso. Eu acho que existe uma armadilha também que tem que ser tomado com muito cuidado, que esse estilo pode ser adotado por aqueles que querem evitar conflitos, né? Eu conheço uma dezena de caras que tem essa característica de evitar conflito e que são pessoas com talento, cara bom mesmo, né? E até usa essa capacidade de fugir do conflito como uma agilidade política, vamos dizer assim. O cara consegue se sair muito bem. Só que quando você... Mas tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá. Externamente tudo bem, mas interno com a tua equipe ele não tem como. O recado é difícil, tem que ser dado. E quando ele é evitado, ele é mais cruel do que ser dito, porque ele impede o desenvolvimento. Então eu acho que essa é a maior das armadilhas do estilo agregador, que é a pessoa ficar aprisionada nele
e não permitir o desenvolvimento da sua equipe. Aí você tá punindo o teu time, né? Tá punindo o time punindo da pior maneira possível. Recados finais? Cara, eu acho que esse é um estilo super importante, assim como todos os outros que a gente já falou aqui. Uhum. E que também bem dosado, né? A gente fala muito de saber usar eles em cada momento, né? Muito bem dosado pra gente não ser pego de surpresa e também falar, porra, é o bunda mole, é o cara que não é. Eu acho que é um estilo que é bom que você não seja nativo dele, mas que você aprenda a usá-lo, porque o cara que é nativo. Ele é super importante, né? O cara que é nativo dele pode esconder muito problema. Agora, se você aprende a usar ele em determinados momentos, é uma arma poderosa, é uma ferramenta poderosa. Muito mesmo. Né? E acho que, sei lá, um recado, se você que tá ouvindo, até acho que no último episódio perdido com o André, ele falou assim, passa um recado para aquele cara que quer ser. O que ele tem que fazer? A primeira coisa, né? Eu não sei qual é a tua opinião, mas na minha cabeça a primeira é gostar de gente. Ter interesse genuíno nas pessoas. E não é gostar de gente no sentido filantrópico da coisa também, né? Mas assim, realmente seja interessado pelo melhor das pessoas que estão sob sua responsabilidade se você é gestor, né? E faça elas perceberem isso. E a outra parte é conheça-as. Tem que ter intimidade. Conheça as pessoas. E aí eu acho que pra complementar... o conhecer, às vezes é uma coisa que a gente comentou que é simples, cara. Tipo, é de conhecer hobby, cara. De você conhecer, você ter o mínimo ali, cara, de pontos em comum, cara. Ou em comum não, mas pelo menos de conhecimento daquela pessoa. O que ela gosta de fazer? Cara, o que... Porra, cara, tem família, cara, tem não sei o que, cara. Saia justa que a conversa não desenrola é porque o cara não sabe nada do cara. Exato. E dá condição para que isso aconteça. Eu acho que também tem um ponto que é importante aqui, num primeiro momento, que é o que o pessoal fala bastante naquele livro da Brené Brown lá, né, da vulnerabilidade, que é de você dar condição para que isso aconteça também, entendeu? Porque a gente não pode esperar que a pessoa vá confiar em você se você não der a moeda de troca antes, entendeu? Nesse caso, você precisa dar o primeiro passo, entendeu? Então, de falar assim, puta, cara, aconteceu comigo agora, eu tô numa sequência aí com o meu carro que, meu Deus do céu, cara, bateram meu carro 2 vezes nos últimos 2 meses, cara, é brincadeira. A cada 30 dias tem um cara que tá encostando. E aí, pô, eu chego pro time lá e falo, bater no meu carro, vou ter que ficar uma manhã fora aqui e tudo mais. Quando acontece algum problema... Abrir, né? Abriu, entendeu? Tipo, pô, tá tranquilo, ele não vai... claro, não é causalidade aqui, né? Não é causa e efeito, mas quando você dá condição para que a pessoa confie em você, é o primeiro ponto para que ela comece a falar de outras coisas, de falar, tô querendo fazer uma viagem, cara, para tal lugar, eu sei que você já foi, não sei o que, lá. Cara, de você dar condição, mas só que se você não tem esse estilo dominante, você tá tentando desenvolver, a primeira, assim, na minha visão, que é algo que eu tô tentando fazer também, porque eu não sou o cara mais ganhador do mundo, não é o meu estilo dominante, então... A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é dar o primeiro passo, cara. É você dar a condição, você se abrir com né? Eu gostei disso que você falou, ser acessível. De estar aberto pra isso, entendeu? De você dar o primeiro passo. Não adianta você querer que o teu time confie em você se você não fizer o primeiro esforço. Se eles têm o famoso medo de first blood, tá ligado? Se eles têm medo de falar contigo, já tá... Não vai demorar, cara, né? Não dá. E aí, cada vez que o cara vier falar contigo, ele vai ficar com medo, cara. Ele vai falar, puta, mas eu preciso ficar agora... Sei lá... Pô, que nem tu falou ali, cara, eu só quero ir no recital do meu filho lá, por exemplo, no Dia dos Pais, cara. O cara vai ficar com medo de falar, porque, cara, você nunca teve um momento ali pra isso, entendeu? Pra você nem abrir, sabe? Então é difícil. O que não dá mesmo. Pra ser um agregador falso, né? Chegar, dar um tapinha nas costas e... como que é mesmo lá? As pessoas vão perceber que é falso. Não pode ser cínico, né, cara? Mas tem uns caras que assim que quer fazer brincadeirinha. Tem um monte. Quer fingir que é teu brother, na verdade. Aí depois te apunhar nas costas, ó, tá vendo? Ó, você fica, o tempo você fica fora aí, cara. Toda hora tem alguma coisa, entendeu? Eu já ouvi esse negócio. Então. É foda. Mas eu acho que o grande ponto é esteja disponível, esteja vulnerável também, para que as pessoas possam confiar. E acredite nesse estilo que se você não usa ele... na verdade, assim, se você é nativo dele, cara, cuidado que é uma baita de uma armadilha que você vai ter uma equipe de baixa performance. Aprenda outros estilos. O texto até fala que o visionário junto com esse é uma fórmula bombástica, assim, positiva, usar esse com o visionário.
Mas se você... qualquer outro estilo nativo, assim, sabe? Mais forte. E não tem esse. Se tem um que eu te daria a dica pra você pegar o teu e somar com esse e um outro, é este com certeza. Até se o teu for o coercitivo, cara. Porque ele é meio que o antítese do coercitivo, sabe? É o equilíbrio, cara. É o yin yang aí do negócio, cara. Você vai ser um líder que dá murro na mesa, mas que as pessoas gostam. Cara, que loucura! Porra, depois dessa, tem que fechar. Falou, pessoal. Valeu, galera. Tenha uma boa vida até o futuro. Paz. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.